Olá. Bom, ainda bom dia a todos. Vou fazer aqui uma breve apresentação que espero dar exatamente esse panorama do grande desafio da industrialização brasileira num contexto de grandes transformações globais. Para meu desempenho, vou precisar passar rápido isso, pelo visto. Pronto. A indústria tem um papel de centralidade no desenvolvimento econômico mundial. Nenhum país, nenhuma sociedade se desenvolveu sem indústria e não é diferente na América Latina, não é diferente no Brasil. A indústria hoje representa no Brasil 1/4% do PIB. É quem mais exporta, 2/3 das exportações, é quem mais investe em P&D, também a que mais arrecada tributos, paga os melhores salários e tem um maior efeito multiplicador. Se nós olharmos a última década, nós vamos ver que esse cenário de estagnação econômica da economia brasileira e de resto latino-americana tem a ver com essa desindustrialização precoce e eu acrescentaria massiva. Nós poderíamos dizer que a América Latina teve uma industrialização tardia e agora sofre de um problema de desindustrialização precoce. Nesses 10 anos, a agropecuária teve um crescimento médio próximo de 3%, comércio e serviços, 0,5%, e a indústria de transformação decresceu 1,4%. Ou seja, a estagnação e a mediocridade do ciclo econômico está associado à desindustrialização. E o que nós vemos como desafio de voltar a crescer? A indústria de transformação no Brasil, ela foi em metade da década de 80, 35% do PIB, hoje é 15%. Então é claro que essa especialização regressiva, ela vai impactar fortemente na baixa produtividade. Nós somos um oceano de emprego de má qualidade. E isso, inclusive, é um campo fértil para polarização, para o discurso do ódio e para riscos à democracia. Se a sociedade e a economia não dão respostas à população, é claro que isso gera uma frustração. Nós temos 3 gerações consecutivas na América Latina em que os avós são mais ricos que os seus filhos, os pais, que são mais ricos que os netos. Então, 3 gerações de empobrecimento geram uma enorme frustração social e um caldo de cultura para riscos à democracia. O que é que nós temos que pensar na agenda de recuperação? Nós temos, como eu falei, uma desindustrialização prematura, problemas de infraestrutura, uma elevada carga tributária. A reforma tributária que o Brasil fez depois de 40 anos, ela é fundamental para a construção do futuro, que ela tira a cumulatividade. A indústria brasileira, que representa 25% do PIB, paga 34% da carga fiscal. A agricultura e a pecuária no Brasil são 7% do PIB, não se surpreendam, a informação está correta. Ela paga 0,8% da carga tributária. A indústria brasileira paga 600 bilhões de tributos. E se nós pegarmos isenções e subsídios, ela recebe 40 bi. A agricultura, ela paga 12 bi de tributos no Brasil e recebe 100 bilhões de reais de isenções e de subsídios. Mas se você ligar a televisão no Brasil ou abrir um jornal, vai estar lá escrito todos os dias que a agricultura no Brasil é fortemente competitiva e a indústria brasileira não consegue competir com as quinquilharias asiáticas. Não existe maior fake news do que essa, a partir das informações que eu acabei de dar para os senhores. Nós temos uma forte concorrência dos asiáticos. A China, a Coreia do Sul, Taiwan, nos anos 60 e 70 vieram aprender como desenvolver industrialmente um país periférico. Vieram aprender com o Brasil. E, entretanto, nós esquecemos
nós reproduzimos aquilo que a China já foi no passado. A China inventou a escrita. A escrita ocidental, ela vem da origem chinesa. Ela criou o papel, ela criou a bússola, ela criou o relógio mecânico e hidráulico. A China foi uma grande desenvolvedora no mundo, antes do século XVI, mas depois regrediu e se atrasou. O que China e Índia estão fazendo é retomando o seu papel de protagonismo do mundo antes do século XVI, quando se torna eurocêntrico. Nós temos uma desatualização tecnológica, a idade média dos equipamentos no Brasil, de máquinas e equipamentos, é de 14 anos, quando a média dos países desenvolvidos é de 5, 6 anos. Então, temos 2 ciclos e meio de atraso tecnológico e precisamos reverter isso. E temos uma das maiores taxas de juros do planeta, e isso tem correlação com a concentração bancária. O Brasil gasta por ano de custo fiscal, com essa taxa de juros fora do lugar, algo ao redor de 80 bilhões de reais. Há um custo fiscal na concentração bancária brasileira, como também há um custo associado ao spread bancário. A média do spread bancário no mundo, ela é de 7%. No Brasil, ela é de 29%. O Peru tem um custo de spread bancário de 7%. Eu acho que o Brasil não é tão pior assim que o Peru. E é claro que nós precisamos resolver isso está associado à lógica de poder na agenda de políticas públicas, que são muito anti-industriais e a favor dessa hegemonia financeira. E é claro que a indústria tem cadeias longas, como todos os senhores sabem. Então, o custo financeiro numa cadeia de 7, 8 nexos produtivos vai estabelecer um custo financeiro proibitivo. As megas tendências globais são: nós vivemos a 4ª revolução industrial, onde a inteligência artificial e os algoritmos são a moda do momento, mas internet das coisas, Big Data, indústria aditiva, a biotech estão no centro das rotas tecnológicas. Vivemos a 4ª revolução industrial em ciclos de 50 anos, então a teoria está correta, desde a máquina a vapor, depois do motor a combustão interna, e o motor elétrico, que são a primeira e a segunda, a microeletrônica e a telecomunicação. Qual é a diferença dessa revolução industrial? Muitas tecnologias disruptivas que estão mudando o paradigma técnico-econômico. A água ainda está movimentada, não sabemos de tudo o que está acontecendo, mas são essas as ações. Nós vivemos uma marca também de tensões de geopolítica que marcam esses ciclos, crise e tensões de geopolítica, porque estão se redefinindo o cenário de construção do futuro. Fora isso, nós vivemos também as emergências climáticas. O novo natural são exatamente as emergências climáticas. E notem, nós nos aproximamos da COP30, mas há 30 anos as emissões de carbono da humanidade têm se ampliado. A velocidade caiu, a taxa de aceleração de emissões se reduziu, mas as emissões globais têm se ampliado. Isso coloca para nós uma única questão: se a humanidade não quiser caminhar na direção da autoextinção, nós faremos o maior bloco de investimento da história da humanidade, porque teremos, por imposição das mudanças e da emergência climática, fazer uma transformação dramática nas rotas tecnológicas e também na infraestrutura. E aqui tem um ponto de uma grande oportunidade para o Brasil. A agenda brasileira não vai ser de nearshoring, que se opõe ao offshoring, que foi a grande bobeada que o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, fizeram com a China. Quando Deng Xiaoping visita Washington em 79, o PIB relativo da China frente aos Estados Unidos era de 1%. Em 2000 era de 12%. Em 2017, pela paridade de poder de compra da moeda, a China se torna a maior economia do planeta. Então, a agenda de nearshoring não encaixa o Brasil, ela é mais norte-americana. No nearshoring,
também. Do friendly shoring é mais o México. A grande agenda para o Brasil e de resto para a América Latina é o power shoring. O mundo, e sobretudo os países ricos, desenvolvidos, eles estão fazendo política industrial e colocando 12 trilhões de dólares em política industrial. Nós não temos essa folga fiscal, ainda que nós estamos sendo extremamente tímidos e estamos alinhados a uma ordem econômica que não é do interesse histórico dos países latino-americanos. Ainda estamos muito presos ao decálogo do consenso de Washington e uma excessiva financiarização que esvazia o futuro produtivo e econômico do nosso continente. O que é que esses países estão fazendo? Subsídio à exportação, barreira à importação, compras públicas, conteúdo nacional, investimento direto estrangeiro, políticas industriais ativas, como a China fez nesses 40 anos. Esse é o Inflation Reduction Act, ou Chip and Science Act, ou Infrastructure and Job Act nos Estados Unidos, é o Net Zero na Inglaterra, é o Green Deal na União Europeia, para dar alguns exemplos. E tudo que nós podemos enxergar como oportunidade vai estar em torno do power shoring. Olha esse percentual da matriz elétrica. A parte de emissões não renováveis elétrica no Brasil é de 15%, da matriz completa é de 50%. No mundo é 71% e 82%, respectivamente. Ou seja, o Brasil já bateu as metas dos países desenvolvidos de 2050. Agora, se nós ficarmos deitados em berço esplêndido, nós não vamos capturar essa vantagem. Então, nós temos um enorme potencial de produção de energia e temos que avançar nisso. Temos que pensar numa agenda de atração de investimentos. A guerra da Ucrânia, que triplicou o valor energético na Europa, coloca uma realidade inexorável, que a Alemanha tenta colocar isso fora do debate, mas eles sabem. A indústria europeia, que está lá em grande medida, vai ter que sair e já está fazendo movimentos na direção do Canadá, do México, da China e da Austrália. O restante da América Latina não tem um protagonismo nessa interlocução como deveria e poderia ter. Então, temos que avançar muito nessa direção para construir essa agenda. O Brasil tem uma série de vantagens, como está aqui, democracia, segurança alimentar, etc., etc., e, sobretudo, e todos os países, por terem uma relação pacificada, estamos dentro do G20 e do B20. Só para dar um exemplo, o Brasil preside nesse ano o G20, irá presidir no ano que vem os BRICS. Então, nós temos uma questão de estarmos nos dois grandes blocos que estão se desenhando, uma enorme oportunidade de resposta. Temos uma indústria sofisticada, com saltos na questão ambiental. No caso do aço, 100% da sucata é reciclada, dados do Aço Brasil. O Brasil tem uma indústria sofisticada, o que é extremamente importante para dar as respostas necessárias. O Brasil tem hoje a quarta política industrial desse século. Começamos com a PITS, depois do Programa Brasil Mais Produtivo, o Brasil Maior, e agora nós temos a NIB, a Nova Indústria Brasil. Ela é baseada em missões, no conceito da Mariana Mazzucato. Nós temos uma agenda ainda de 60 bilhões de dólares, é muito inferior ao tamanho do volume de recursos, como nos Estados Unidos, estão colocando 6 trilhões de dólares, nós não temos a mesma folga fiscal, dá para ter mais ambição, mas nunca teremos as fontes de financiamento público dos países desenvolvidos, até porque, quando o Brasil pinta papel, continua sendo papel pintado, que a gente chama de real, e as pessoas aceitam nas trocas. Mais riqueza é quando os americanos pintam papel e aquilo vira dólar e todo mundo aceita a comunidade de pagamento. Então, são as 6 missões.
A quinta missão, ela deveria ser chamada missão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e as outras 5 deveriam compor as 15 missões. As 10 primeiras missões no Brasil é a agenda da descarbonização produtiva e da transição energética. Essa é a grande oportunidade a que o Brasil tem, que a América Latina tem. Nós temos aí uma agenda correta dela ser mais inovadora e digital, mais exportadora, mais verde, mais produtiva. Há um conjunto de instrumentos adicionais, eu citaria 2 aqui, o Mover, que é a mobilidade verde, que acelera a transição elétrica híbrida, é muito mais interessante e com uma pegada ecológica mais eficiente nós pensarmos um carro elétrico híbrido com energia de biomassa do que 100% elétrico. Para começar a conversa, a rede de postos de gasolina, que já está pronta em países de proporções continentais, já daria uma enorme vantagem sobre ser 100% elétrico, e isso tem uma pegada de carbono 3 vezes mais eficiente do que o carro totalmente elétrico. E o Brasil pode ser, então, um definidor de rotas tecnológicas para países emergentes. E também as LCDs, que é uma forma de você baratear o custo do financiamento do investimento. Ações complementares, nós temos o Plano de Transformação Ecológica, que ainda está em compasso de implementação, e o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, que os 3 primeiros eixos, eles somam aproximadamente 90% do conjunto desse grande programa, que em parte é uma sistematização de 12 mil obras que estavam paradas no Brasil, empurrar isso para frente, tem um efeito macroeconômico de expansão do investimento, do gasto, e é claro que isso empurra a economia. Isso tem correlação com a taxa de crescimento que o Brasil está mantendo pelo 3º ano consecutivo, em todos eles, furando as previsões do FMI. A CNI é quem mais acerta o crescimento do PIB brasileiro, e a nossa projeção para esse ano é de 3,4%. Então, isso deve acontecer. O Brasil e a América Latina têm que avançar também nos acordos comerciais. Nós ficamos para trás. Nós negociamos com a União Europeia há mais de 30 anos, vou dar um spoiler aqui, até dezembro o Mercosul assina o acordo com a União Europeia. Podem me cobrar em janeiro se isso não for assinado. Nós temos que avançar numa agenda toda a agenda de política industrial, que está indo muito bem, da 4ª versão da agenda de política industrial. Essa é a mais robusta e que tem mais diálogo com o setor produtivo. A CNI levou uma proposta para o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro, a de densificação das cadeias produtivas. Isso está avançando de uma maneira muito legal. E o mais importante, aqui nós temos a Agenda de Custo Brasil, temos o senhor Custo Brasil ali, Marco Polo, que é um grande entusiasta disso. E por que essa agenda ela é importante? Não é, trabalhando com as categorias da lógica, não é suficiente, mas é necessária. Os países desenvolvidos já resolveram as suas estruturas de custo, já tem uma estrutura já bem desenhada e harmonizada. A indústria brasileira paga 1,7 trilhão de reais de custo Brasil todos os anos. Essa é uma questão que a gente tem que suprimir. E por que eu disse que não era suficiente? Porque os países ocidentais, a despeito de terem uma agenda bem desenhada dos seus custos, estão fazendo política industrial fortemente. Então, as duas agendas não são mutuamente excludentes. Num certo momento, no debate brasileiro, se acreditou, não, os liberais defendem só a agenda de custo Brasil e o pessoal mais que defende política industrial, só de política industrial. Isso é uma alienação do debate. Elas são necessárias e complementares, e essa é uma agenda fundamental. Por fim, nos últimos 30 segundos, a agenda de desenvolvimento industrial, a América Latina esqueceu.
com um pensamento original a partir da crise dos anos 30 e o enfraquecimento dos elos de subordinação econômica que havia na ordem econômica mundial, Brasil e outros países experimentaram um desenvolvimento industrial que marcou 50 anos da história do Brasil. O Brasil é um país de 200 anos. E durante 50 anos, um quarto, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. E como fez isso? Se industrializando. E na indústria, a agenda mais nobre é do núcleo dinâmico da indústria. E eu estou falando de siderurgia, complexo químico e também da parte de máquinas e equipamentos. Esse é o coração da indústria que tem que ser sempre protegido. Muito obrigado. Nossos cumprimentos, Rafael, pela excelente apresentação. Você abordou temas bastante relevantes para a América Latina, usando o caso Brasil como exemplo. E você mostrou também um movimento grande que existe no Brasil, no sentido da gente reverter esse processo de desindustrialização que já vem aí há mais de 3 décadas. Esse é um grande desafio nosso na indústria de base, na indústria do aço, na América Latina. Tá? Nós temos um ponto comum na América Latina, tá? Que é o ponto da defesa comercial, Rafael. Nós estamos sofrendo no mundo um desequilíbrio que veio em função do crescimento da China nos últimos 30 anos. E junto a esse desequilíbrio, que não é o ideal para o conjunto das nações e para a humanidade, né, nós observamos práticas desleais de comércio com relativa intensidade a partir de diversos produtos comercializados pela China no mercado internacional, e vamos destacar aqui na América Latina. Rafael, como é que você vê que deveria ser o posicionamento e a postura da América Latina no que se refere à defesa comercial, onde nós realmente hoje temos um ponto fraco nas nossas tratativas comerciais com o mundo? Bom, quando os Estados Unidos lançaram o projeto Apollo, eles não queriam que o homem pisasse na Lua. Eles queriam que os Estados Unidos liderassem as 2 tecnologias disruptivas que desenharam o mundo a partir dos anos 60, a microeletrônica e a telecomunicação. Mas, 40 anos depois, quem ganhou essa agenda foi a China, porque isso permitiu também a configuração das cadeias globais de valor com comércio de longa distância, e a China se entendeu e se posicionou isso. E isso marca exatamente o esvaziamento da América Latina, que demorou a entender isso. E pior, adotou a teoria do choque, que é a teoria prevista pelo John Williamson, que se convencionou chamar consenso de Washington. A China demonstrou, porque foi o único país, os países também do leste europeu e a Rússia adotaram a teoria do choque. E, só para dar um exemplo, o PIB da Rússia hoje é metade do que era da União Soviética quando caiu o Muro de Berlim. Então, a América Latina, ela tem que fazer o que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo: defesa comercial pragmática. Essa indústria aqui eu quero, ela é importante, ela é estratégica para o futuro, e eu sei que isso tem uma consequência de alguma inflação, mas ao mesmo tempo tem que ser um diálogo direto, como a Coreia do Sul fez, como o Japão faz até hoje, proteções seletivas e temporárias com acordo de produtividade, porque é uma relação de ganha-ganha. Então, essa construção de política industrial moderna e de coordenação macroeconômica tem que ser feita. Não existe a estabilização pela estabilização. A estabilização pela estabilização para o rentismo financeiro que não produz um prego não faz o menor sentido. É um enriquecimento de uma sociedade desigual. É uma das nossas vacas sagradas do atraso. Nós temos que fazer o que Estados Unidos e Europa estão fazendo hoje, com um protecionismo pragmático que vai se traduzir numa agenda de desenvolvimento econômico baseado na descarbonização produtiva. E é isso que nós temos que pensar na agenda de aço verde, cimento verde, química verde, indústria verde, de uma forma geral.
Obrigado, Rafael. Um outro tema extremamente importante, né, no mundo que nós estamos vivendo atualmente, e nós estamos, sem dúvida, vivendo tempos difíceis no mundo, né, a partir principalmente da pandemia, estamos vivendo momentos de guerra, de tensões, né, em diversas regiões do planeta, né? Aqui na América Latina, essas tensões no campo de guerras nós não temos, o que é bom para nós. Mas falta entre nós uma integração que viesse a trazer um movimento conjunto nosso na América Latina, né? No sentido de nós darmos mais energia ao nosso comércio e às nossas relações. Rafael, na sua visão, você considera possível nós nuclearmos na América Latina, principalmente nesse momento de power shoring, friendly shoring, near shoring, etc., né? Um movimento de Buy Latam? Pois é, eu admiro muito o Jorge Luiz Borges e um outro escritor brasileiro, Nelson Rodrigues. Nós temos que atacar, uma construção de um conceito Nelson Rodrigues, o nosso complexo de vira-lata. Os países asiáticos, eles trocam 70% do comércio deles entre eles. Os países europeus, 70% do comércio deles é entre eles. Se nós pegarmos a região da América do Norte, 70% do comércio deles é entre eles. E o nosso caso, 14%. O Andrés falou aqui mais cedo sobre essa questão. E o que é o nosso problema? É uma relação de eurocentrismo, em que nós temos um histórico de sermos países e cabeças orientados para o centro dinâmico das economias centrais. Precisamos descolonizar as nossas mentes e só assim vamos resgatar o protagonismo. Primeiro, pensar sem sotaque. Quando nós pensamos sem sotaque, foi o melhor momento da história da América Latina. Quando nós tínhamos, não estou querendo reproduzir isso, mas quando nós pensávamos inspirados por Prebisch, era melhor do que nós seguimos o manual feito pensando em outra língua e com outros interesses. Da mesma maneira que temos muito espaço de cooperação regional. Novamente, só seguir o que a América do Norte, o que a Europa, o que a Ásia faz, que seguramente vamos encontrar o caminho da prosperidade. Obrigado, Rafael. Você trouxe para nós aqui uma notícia importante, na sua visão, que até o final do ano nós vamos assinar o acordo Mercosul-União Europeia, que tem a sua importância. Um outro acordo que se discute no Brasil e que para a indústria de transformação não é promissor, é o acordo Mercosul-China. Qual é a sua visão, Rafael, do acordo Mercosul-China e como nós devemos proceder como indústria de transformação nessa discussão? E aí eu destaco o papel da própria CNI no Brasil. Veja só, eu vejo a cooperação com a China de maneira fantástica. Tem uma enorme oportunidade, sobretudo se o Brasil se comportar como a China se comportou. Não quero saber a cor do gato, como disse Deng Xiaoping em 79. O importante é que o gato pegue o rato. Eu não quero saber a discussão se é socialismo ou capitalismo. Eu quero uma agenda de prosperidade para a China. Esse era o pensamento do Deng Xiaoping. E esse é o pensamento que o Brasil tem que ter, e a América Latina como de resto. A agenda industrial, ela é fundamental, ela é um centro de projeto do país? Então, isso é inegociável. E nessa agenda, a indústria que faz indústria, que é a indústria de base, por isso tem esse nome, a indústria siderúrgica, o complexo químico, máquinas e equipamentos, tem que ter uma proteção especial? Tem. Por quê? Porque o tempo de retardo, as decisões de investimento e produção são de décadas. Não é algo que você monte em um verão. Então, você tem que ter uma estabilidade e atuação do Estado no sentido de dar competitividade para esses segmentos é chave estratégica para todo o tecido produtivo. Então, essa é uma agenda que nós devemos ter e, é claro, devemos subordinar
todos os acordos comerciais. Veja só, o agronegócio ele é importante para a economia brasileira e nós devemos manter ele. Mas quantos empregos gera o agronegócio brasileiro? 1.300.000 empregos. E a indústria, 11 milhões. Sendo que a indústria paga melhores salários. Nós sabemos, desde o Galbraith, dos anos 50 do século passado, que a economia é pós-industrial. O que quer dizer isso? A economia de serviço é 65%, 70% do PIB. E quem movimenta isso? As atividades mais dinâmicas, as que geram impulso tecnológico e geram também emprego de classe média. A indústria gera essas duas coisas. Quando eu penso progresso técnico na agricultura e pecuária, eu estou pensando em quê? Em máquinas e equipamentos. Que eu saiba, não tem semente de máquinas e equipamentos. Quem faz isso é a indústria. Fertilizantes e defensivos, indústria. Agricultura de precisão, satélite, chip, indústria. Biotecnologia, indústria. Então, não precisa ser uma economia neo-schumpeteriana para saber que o progresso técnico em todos os segmentos é a indústria. E a indústria, cadeias longas, mais sofisticadas, emprego de melhor remuneração, vai gerar emprego de classe média. Por que esse cara está defendendo emprego? Porque emprego de classe média, as pessoas consomem não só a cesta básica, elas vão consumir teatro, cinema, televisão, entrega delivery, vão na pizzaria, e tudo isso gera economia de serviço, Katso. Então, a agenda industrial, ela é uma agenda inegociável nas relações externas do Brasil. O que o Brasil precisa fazer, e os países da América Latina, é acabar com essa dominância do Ministério da Fazenda, mandar em toda a agenda econômica do país. Essa é uma agenda de subordinação aos interesses do rentismo improdutivo. Temos que suprimir isso, temos que estabelecer. O equilíbrio fiscal é importante, é fundamental, mas essa é uma agenda que no mesmo patamar está a política industrial, a política de relações exteriores e de inovação e tecnologia. Então, essa é a senha da construção do futuro. E essa senha da construção do futuro, nós temos que pensar na atração de investimento direto estrangeiro, como a China está fazendo, ou como alguns países estão fazendo, e a China está fazendo, até para suprimir as barreiras made in China que serão crescentes. Aquele porto aí que foi citado aqui, no Peru, qual o nome? Kansai, né? O nome assim, é um exemplo disso. Temos aqui perto. Com o valor da energia europeia, vai ter muito investimento direto estrangeiro. O Inflation Reduction Act, e toda a ação do Friendly Shore norte-americano, vai criar também um pacote de oportunidades para o Brasil. O Brasil pode fazer como a China fez nos anos 80, ser um grande atrator de investimento direto estrangeiro, e de resto a América Latina. E se nós fizermos isso de maneira articulada, nós vamos ter uma relação sinérgica, onde o resultado final é maior do que a soma das partes. Isso é o conceito de sinergia. E nós temos que deixar de olhar apenas para o grande irmão e nos colocarmos sempre como subordinados ao eixo europeu, ao eixo norte-americano ou asiático, e nos pensarmos de maneira autônoma, madura e adulta, como Estados nacionais protagonistas de um novo tempo. A agenda da descarbonização produtiva e da energia verde é uma chance histórica. Não basta ter o Papa argentino ou Deus brasileiro. Os homens latino-americanos, a essa geração, nós temos que fazer a nossa parte. E seguramente uma agenda madura de cooperação com a China, mas olhando para os nossos interesses, é uma grande oportunidade. Mas se nós pensarmos numa lógica subordinada de interesses frívolos apenas de uma pauta agroexportadora, nós vamos certamente consolidar a nossa posição de empobrecimento histórico. Muito obrigado, Rafael. Aproveitando bem o nosso tempo, nós ainda temos aí, eu vou lhe fazer uma pergunta rápida, né? Pegando o gancho que você comentou da descarbonização,
A gente observa na União Europeia, nos Estados Unidos, apoio e incentivo dos governos no processo de descarbonização. Como está isso no Brasil? Bom, falta mais ambição. O equilíbrio fiscal é importante, mas colocar só 60 bi em política industrial é pouco. Precisamos colocar mais. Precisamos colocar mais recurso no nosso programa de financiamento da NIB, que é o Plano Mais Produção. E isso tem que ser uma política de Estado. Governos terminam, mas a indústria brasileira tem que ter a competência do agro. O Plano Safra foi criado em 2003, no primeiro governo Lula. Ninguém comenta que isso não é uma posse política do Lula nem do PT. Virou uma conquista da sociedade brasileira. O Brasil fez uma escolha de futuro importante, ser uma grande potência do agro. Show! Só que isso é insuficiente para gerar um ciclo de crescimento sustentável, como eu demonstrei. O Brasil está empobrecendo, a América Latina está empobrecendo. Nós precisamos fazer essa escolha de futuro também com relação à indústria. E tem que ser uma escolha de Estado. Numa democracia moderna, isso não cai do céu. Tem que ser uma construção dialógica, em que as lideranças industriais sejam capazes de pensar historicamente e não apenas em pequenos interesses imediatos, numa agenda de país. E isso tem que se impor de fora para dentro ao sistema político, que fica ali no seu fisiologismo, preso ao tempo ao tempo da mesquinharia do debate político. Isso vai ter que vir de fora e vai ter que vir da nossa agenda. A estrutura industrial, empresários industriais vão ter que ter o descortínio de um Roberto Simons, que criou a Fiesp, criou a CNI nos anos 30 e 40, numa agenda de pensar historicamente. A elite social e empresarial latino-americana tem que ter um descortínio histórico e repensar o seu papel. Nós rigorosamente fracassamos nas últimas décadas. Nós temos uma grande oportunidade. Nós vamos fracassar novamente. E qual vai ser a herança para os nossos países e nossos filhos e netos? Será o fracasso? Ou será que podemos repensar essa história? Muito obrigado, Rafael. Agradecemos a atenção de cada um de vocês. Nossos agradecimentos também ao Alacero pelo convite. Muito obrigado e seguimos com a nossa programação. Valeu, Sérgio.